Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Nós faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Desculpas para Evitar a Missão. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se especificamente em Isaías capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar junto comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu te importas conosco. Te pedimos que o teu Espírito fale conosco agora e que todos os pecados cometidos, tudo aquilo que pode nos afastar de ti, que nesse momento possa ser tirado de nós, assim como a brasa viva do teu altar tocou os lábios de Isaías para que a sua impureza fosse tirada dele, que o Senhor também nos ajude a podermos entender que sejamos perdoados dos nossos pecados. Fala conosco através do teu Espírito, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. No nosso guia de estudos, nós temos a oportunidade de poder ter aqui pelo menos dois textos, ambos de Ellen White. A primeira delas, o primeiro deles é da Review and Herald, de 30 de agosto de 1892, um texto realmente bem forte. E o segundo texto também de Ellen White, mas agora do Profetas e Reis, na página 157. Antes de podermos ler aqui o texto especificamente, precisamos nos lembrar que nessa semana nós estudamos a respeito das desculpas que as pessoas acabam colocando diante do Senhor Deus para não se envolverem de forma ativa no contexto da missão. Se nós formos buscar desculpas, sempre as encontraremos. Nós nunca temos o tempo que gostaríamos de ter, nunca conseguimos desenvolver o tipo de trabalho que gostaríamos, temos contas para pagar, temos uma vida muito corrida e nesse tempo especificamente são tantas as demandas do dia a dia que nós podemos simplesmente usar essas desculpas para dizer: eu não tenho tempo para poder me envolver com a salvação de outras pessoas. Ou como o Jonas, que olha para as pessoas de Nínive e diz: eles não merecem. Nós teríamos talvez muitas questões que poderiam ser levantadas a respeito dessa sociedade pós-moderna a qual nós temos a oportunidade de poder testemunhar. Tanta violência, tanta imoralidade, tanta corrupção por todos os lados, que nós poderíamos dizer: essas pessoas não merecem a graça de Deus. Mas se formos muito honestos conosco mesmos, nós teremos a oportunidade de poder entender que nós também não merecemos. Aliás, quando o assunto é a salvação de pessoas, o merecimento não tem nada a ver com o caso. Somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas Ellen White, ela nos advertiu para que pudéssemos tomar cuidado ao estabelecermos algum tipo de desculpa para não testemunhar as pessoas que nos rodeiam. No primeiro texto, que é da Review and Herald, de 30 de agosto de 1892, ela diz assim: as desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isentam da responsabilidade. Se escolherem não a fazer, negligenciam as almas pelas quais Cristo morreu, e a responsabilidade dada por Deus é registrada nos livros do céu como sendo culpa dos servos do Senhor o não trabalhar por elas. O ministro trabalha como fez o mestre, para ser uma força e uma bênção aos outros quando se fecha para os que precisam da sua ajuda? Os que negligenciam o relacionamento com o povo se tornam egocêntricos e precisam exatamente dessa experiência para se colocar em contato com seus irmãos, para entender a condição espiritual deles e saber como alimentar o rebanho de Deus, dando a cada um o seu alimento no devido tempo. Os que negligenciam esse trabalho
manifestam que carecem de renovação moral e verão que não carregam o fardo da obra de Deus. Ellen White vai estar aqui falando sobre algumas questões. Ela vai mencionar que nós podemos perfeitamente escolher negligenciar a pregação do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos fazer isso. Entretanto, fazer isso é negligenciar as pessoas por quem Cristo morreu. Ou seja, por tabela, nós estamos menosprezando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque se Jesus resolveu morrer por todas as pessoas, e eu estou dizendo que uma pessoa ou mais pessoas, um grupo de pessoas, não merece a salvação, eu estou dizendo que Jesus se equivocou ao morrer por aquelas pessoas. E esse tipo de atitude é registrada no livro do céu. Mas não apenas isso, ela vai mencionar que quando as pessoas se fecham dentro dos seus próprios interesses e negligenciam o trabalho em favor dos outros, acabam se tornando egocêntricas. Vem o mundo girando no entorno do seu umbigo. Mas embora essas sejam algumas palavras muito fortes, nós não somos deixados sem esperança. E aqui no segundo texto do livro Profetas e Reis, na página 157, Ellen White diz assim: na tarefa que lhes foi entregue, ou que lhe for entregue, Jonas recebera uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que havia mandado ir estava apto a sustentar o seu servo e garantir o seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Apesar de tudo, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Jonas não apenas foi enviado para poder pregar o Evangelho para aquela nação terrível que era a nação dos assírios. É bem verdade que eles eram tudo aquilo que Jonas pensava a respeito deles. Eles eram imorais, eles eram violentos, truculentos, um povo que adorava deuses falsos, mas Deus queria salvá-los. E quando Deus envia Jonas, ele não está dizendo: Jonas, vai porque eu não vou. Não, Deus está enviando Jonas, mas ele mesmo, através do Espírito Santo, estava disposto a acompanhar Jonas e a suprir todas as necessidades de Jonas nessa empreitada para que ele pudesse ter sucesso. Ele teria sido poupado de muito sofrimento se ele tivesse simplesmente obedecido à voz de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a questão da missão de Deus. É importante estudarmos sobre a missão de Deus, claro que sim. Mas eu fico me perguntando se somente estudar a respeito da missão é suficiente para nós. Por quantas pessoas você tem trabalhado com o intuito de poder salvá-las? Quanto tempo você tem gasto todos os dias orando por pessoas por quem você gostaria que Deus de alguma forma conseguisse alcançá-las? Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que Ele colocasse no nosso coração o espírito correto, para que possamos aprender com o Jonas e não correr os mesmos riscos que ele mesmo correu quando negligenciou a missão de Deus. Ao mesmo tempo, você já sabe, vamos colocar diante do Senhor Deus cada um dos pedidos que vocês enviaram para o nosso canal. Aliás, continuem a enviar. É muito importante termos a oportunidade de poder orar uns pelos outros. Aliás, por favor, não saia ainda do nosso canal. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a sermos seus colaboradores na missão. Coloque em nós o espírito certo, para que não precisamos passar pelo sofrimento que o Jonas passou, mas que possamos obedecer e ser os seus companheiros em missão. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo também que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, para que possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Colocamos também nas suas mãos cada pedido que foi enviado para o nosso canal. Responde a cada irmão, a cada irmã, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Amanhã vamos ter a oportunidade de poder começar uma lição nova, ou pelo menos um desdobramento da temática que nós temos estudado até aqui sobre a questão da missão. Estaremos introduzindo a lição de número 6 e o tema será motivação e preparo para a missão. Eu estudo a lição e você?